Agora vamos visualizar o código da janela INSS retenções. Tá? Bom, primeiramente aqui eu tenho a classe folha INSS grid. Aqui eu tenho apenas um atributo, tá? Onde essa grid está vinculada ao VO folha INSS VO. Tá? Então significa que os dados visualizados nessa grid são os dados armazenados aqui na tabela folha INSS. Tá? Nós temos aqui o ID da empresa e a competência. O controller dessa grid é o folha INSS grid controller, onde nós temos aqui um controller padrão, tá? Idêntico ao que nós já implementamos em outras telas de grid anteriores. Temos aqui a definição do nome da action que vai receber as requisições. No caso é o folha INSS grid action, ok? Está lá no lado do servidor. Método execute command padrão que identifica a ação a ser executada. Aqui no método load data é realizada uma requisição para o servidor. Before insert grid, abre a tela de detalhe, double click, abre também a tela de detalhe, delete records, realiza a requisição para o servidor. Tá? Então nenhum segredo aqui na implementação dessa tela do folha INSS grid. Vamos abrir aqui então a tela de detalhe. Temos aqui o folha INSS detalhe action. Temos aqui uma outra action, tá? Que é o folha INSS retenção grid action. Tá? Nós vamos ver onde é que nós iremos utilizar essa action aí. Se nós abrirmos aqui a tela folha INSS detalhe, nós podemos perceber que nós temos aqui um form, tá? Que está vinculado ao VO folha INSS VO, tá? E uma grid. Tá? Então nós temos aqui uma tela mestre detalhe. Lembrando que esses botões aqui de baixo estão todos vinculados aqui a esta grid. Tá? E esses botões aqui de cima estão vinculados ao form. E essa grid ela está vinculada ao VO folha INSS retenção VO. Tá? Então os dados dessa grid serão armazenados aqui nesta tabela, que é o folha INSS retenção VO. Onde nós precisamos informar aqui o ID da folha INSS e vamos utilizar aqui também o ID do serviço, ok? Então aquela tela que nós vimos anteriormente, né, os dados aqui da tabela INSS serviço serão utilizados aqui na retenção, ok? Então para isso nós temos aqui um combo box, tá? Aliás, um combo box não, um lookup, né? Um code lookup column, tá? Onde o usuário vai selecionar o serviço que está vinculado a esta retenção, tá? E temos aqui os outros atributos, que é o valor mensal e o valor do 13º. Aqui no código fonte nós temos a criação do lookup controller e do lookup server data locator, tá? Que é o lookup do serviço do INSS. E logo aqui abaixo nós temos a configuração desse lookup. Esse lookup está vinculado aqui ao VO folha INSS serviço VO, tá? Temos a configuração desse lookup e a classe, né? A action que vai importar o lookup, os dados do serviço, ou importa serviço INSS e o valida serviço INSS, tá? Todas essas duas classes são classes padrões, né, de importação e validação, idênticas a que nós já vimos aí anteriormente na configuração de outros lookups, ok? O controller do form é o folha INSS detalhe controller, tá? E o controller da grid é o folha INSS retenção grid controller. Bom, aqui nós temos a ação do servidor, que vai receber a requisição aqui dessa classe, que é o folha INSS retenção grid action. Tá? Nós já abrimos aqui anteriormente. Lembrando que esse controller aqui, ele é igual ao que nós já implementamos em outras telas mestre detalhe anteriormente. Tá? Então, somente no método load data que vai ser realizada aqui uma requisição para o servidor.
vai ser passado aqui como parâmetro a ação, que é uma ação de load, e o ID da folha INSS, tá? Que é esse atributo aqui da tabela folha INSS retenção. Ok? Então, é realizada a requisição passando esses parâmetros. Então, aqui no lado do servidor, identifica-se a ação, no caso vai ter somente a ação de load, e busca-se os dados do INSS, né, os dados da retenção vinculados a este INSS. Ok? E retorna com essas informações para a aplicação cliente. Os métodos insert, update e delete não são executados aqui pelo servidor, pois essas informações são armazenadas em um objeto na memória. Tá? Esses dados eles serão persistidos lá pelo folha INSS detalhe controller. Ok? Nós vamos ver posteriormente. Temos aqui também o método setPK, que vai setar esse atributo PK, que identifica o ID da folha INSS. Ok? Então, aqui no folha INSS Controller, né, que é o controller lá do form, nós temos aqui a definição da action, que vai receber as requisições desse controller. Tá? Aqui, no método loadData, nós temos uma requisição, passando como parâmetro a ação de load, a string PK, que identifica o ID do INSS. Tá? Então, aqui no lado do servidor, identificou-se que é uma ação de load, executa-se o método load, busca-se a string PK, né, enviada como parâmetro, carrega os dados do INSS. Logo depois de carregar os dados do INSS, vai ser executado aqui o método loadDataCompleted. Tá? Lembrando que essa grid aqui, ela está com o atributo AutoLoadData marcado como falso. Tá? Então, quando você abrir essa tela, os dados da grid não vão ser carregados automaticamente. Será preciso chamar o método reloadData dessa grid para que ela carregue os dados. E isso está sendo feito aqui nesse momento. Então, terminou de carregar os dados do form, eu busco o form que está vinculado a este form, pego o ID desse INSS, né? Seto o ID lá através do método PK, lá do retenção controller, e chamo o método reloadData dessa grid para que ela carregue os dados dessa retenção, tá? A retenção que está vinculado aqui ao INSS. Ok? Método insertRecord, ele vai buscar os dados da retenção que estão sendo visualizados aqui na grid de retenção, vai setar a empresa, né, já que um INSS está vinculado a uma empresa, e vai realizar a requisição para o servidor, passando aqui como parâmetro o método, aliás, a ação insert, o objeto que será incluído, e as retenções vinculadas a esse objeto. Então, aqui na action, busca-se o INSS, as retenções, salva o INSS, suas respectivas retenções e retorna com o resultado para a aplicação cliente. Ok? Terminou de inserir os dados, recarrega os dados lá da folha INSS Grid e emite uma mensagem para o usuário. Tá? Método updateRecord, ele é idêntico aqui ao insertRecord, tá? Buscamos as retenções que foram informadas pelo usuário e é realizada uma requisição para o servidor. Dessa vez aqui passando como parâmetro a ação de update, objeto antes da alteração, objeto alterado e suas respectivas retenções. Então aqui no método update eu pego esses parâmetros, altero os dados do INSS, excluo as retenções anteriores e incluo as novas retenções. Ok? E finalmente aqui o método AfterDitData, tá? Que depois de alterar os dados com sucesso, vai recarregar os dados lá da grid e emitir uma mensagem para o usuário. Ok? Então, aqui também nós temos uma implementação simples, né? Onde nós já vimos como implementar o cadastramento de uma tela mestre detalhe.